Olá, pessoal! Então, na aula de hoje nós estamos estudando as chamadas escalas termométricas, tá bom? Nós vimos através lá daquele vídeo introdutório que existem 3 escalas termométricas: a chamada escala Celsius, a chamada escala Fahrenheit e a escala Kelvin. A escala Celsius, ela é muito comum, né, no mundo inteiro, é a que é utilizada aqui no Brasil e a temperatura é medida em graus Celsius. Por exemplo, a temperatura hoje, no tempo, a nossa temperatura ambiental está em torno de 32 graus Celsius. É assim que a gente representa a temperatura na escala Celsius. Já a Fahrenheit é a que é utilizada lá nos Estados Unidos, tá? Ela também é medida em graus e a temperatura, né, na escala Fahrenheit é representada pela letra F maiúscula. E temos a escala Kelvin, também chamada de escala absoluta. Como ela é uma escala absoluta, ela não mede a temperatura em graus, tá bom? Mesmo porque a escala Kelvin, ela não compara a temperatura com a temperatura de nada. Por exemplo, na escala Celsius, nós sabemos que o 0 da escala Celsius é a temperatura de fusão da água pura e o 100 é a temperatura de ebulição da água pura. Já a escala Kelvin, não. Ela não utiliza nenhum parâmetro, nenhuma comparação. Por isso que ela é chamada de escala absoluta. Por isso, ela não utiliza o grau, não representamos esse símbolo aqui do grau na escala Kelvin. A temperatura é representada apenas com o K maiúsculo da escala Kelvin. Na escala Kelvin nós temos uma temperatura peculiar que é o chamado 0 Kelvin, que é a menor temperatura conhecida, certo? O que quer dizer, tia, com menor temperatura conhecida? Quer dizer que a temperatura onde as partículas, os átomos e as moléculas que compõem os corpos têm o menor grau de agitação conhecido pelo homem. É o 0 Kelvin, é o chamado 0 absoluto, tá bom? Então, como vocês devem ter percebido, né, as temperaturas, por exemplo, da fusão e ebulição da água nas 3 diferentes escalas termométricas dão valores numéricos diferentes. Por isso, a gente consegue fazer a chamada conversão entre escalas termométricas. Então, nós conseguimos transformar uma temperatura de uma escala para a outra, certo? Para fazer esta conversão entre escalas termométricas, nós utilizamos as seguintes fórmulas matemáticas, tá bom? Se você quiser, você pode copiar essas fórmulas no seu caderno, tá? Ficar gravado, tá bom? Então, a primeira fórmula que nós utilizamos é para a conversão entre a escala Celsius e a escala Kelvin. Para fazer a conversão entre escala Celsius e Kelvin, ou entre Kelvin e Celsius, nós utilizamos a seguinte fórmula: temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Essa é a fórmula para a conversão entre essas duas escalas. Já entre a escala Celsius e a Fahrenheit, nós temos a seguinte fórmula: temperatura em graus Celsius sobre 5 é igual a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 sobre 9, tá? E a última das fórmulas que nós utilizamos é para a conversão entre a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, utilizando a seguinte fórmula: temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5 é igual a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 sobre 9. Tudo bem? Eu vou fazer alguns exemplos para a gente entender melhor como que a gente faz essa conversão entre escalas termométricas.
Então, gente, para entender como que eu faço a conversão entre as escalas termométricas, eu fiz aqui o primeiro exemplo. Converter 27 graus Celsius em Kelvin. A fórmula que relaciona essas duas escalas é essa aqui, ó, Celsius e Kelvin. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Eu vou copiar esta fórmula aqui, tá? Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Gente, ele deu o valor da temperatura em graus Celsius e quer essa temperatura em Kelvin. Então, eu vou substituir, aqui não está em graus Celsius, eu vou substituir esse valor aqui em temperatura em graus Celsius que está na fórmula. Então, eu vou pegar esse valor numérico, 27, e colocar no lugar desse temperatura em graus Celsius. Isso que eu vou fazer agora. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius, ele deu, é 27, mais 273. Aí, você vai fazer essa soma. Temperatura em Kelvin vai ser igual a 273 mais 27 dá 300 Kelvin. Então, quer dizer que 27 graus Celsius equivalem a 300 Kelvin. Bem simples, né? Bem fácil. Agora, vamos fazer aqui o segundo exemplo, onde ele quer que eu transforme 573 Kelvin em graus Celsius. Vou utilizar a mesma fórmula que relaciona as duas escalas. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273, tá bom? Então, agora ele deu a temperatura em Kelvin. Então, eu não vou substituir aqui, vou substituir aonde tem Kelvin. Então, Kelvin no lugar de Kelvin. Então, eu vou substituir esse valor aqui, tá bom? Então, vou colocar 573 é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Ah, tia, e agora como é que eu faço? Para eu descobrir a temperatura, eu tenho que isolar esse temperatura em graus Celsius do lado esquerdo da igualdade. Para fazer isso, eu vou apenas trocar de lugar. Eu vou trocar isso daqui que está do lado direito, vou trazer para o lado esquerdo, e esse daqui que está do lado esquerdo, vou trazer para o lado direito, tá bom? Então, temperatura em graus Celsius mais 273 é igual a 573. Como eu troquei toda a parte, né, para o lado esquerdo e toda a parte que estava do lado esquerdo para o lado direito, eu não preciso trocar de sinal. Mas agora, para eu colocar somente isso daqui antes da igualdade, eu vou ter que trazer esse valor para o outro lado, tá bom? Como que eu faço isso? Eu pego aqui, ó, temperatura em graus Celsius é igual. Repete o que já estava lá, 573, e trago esse valor para o outro lado. Como ele vem sozinho, não vem junto com o restante, tá? Ele vem com o sinal trocado. Então, ele estava aqui positivo, passa para o outro lado, ó, negativo, menos 273. Nesse caso, a temperatura em graus Celsius fica 573 menos 273, 300 graus Celsius, tá bom? Então, é assim que a gente faz. Esse é o valor, portanto, em graus Celsius. Pois bem, o terceiro exemplo que nós faremos aqui é para converter de graus Celsius para graus Fahrenheit, né? 55 graus Celsius em graus Fahrenheit. Para isso, nós vamos utilizar a fórmula que relaciona Celsius e Fahrenheit, que é esta fórmula aqui. Eu vou repetir aqui ela para a gente tentar resolver, tá bom? Então, a fórmula diz o seguinte: temperatura em graus Celsius sobre 5 é igual a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 sobre 9, tá bom? Então, vamos lá. Lembra, coloca o que tá aqui, ó, em graus Celsius, onde está graus Celsius. Então, eu vou colocar o 55 aqui no lugar. 55 sobre 5 é igual a temperatura em graus Fahrenheit
menos 32 sobre 9. Apenas repetir, tá bom? Coloquei substituir no lugar certo e apenas repetir o restante. 55 dividido por 5 dá 11. Então, fica 11 é igual a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 sobre 9. Esse 11 é como se ele estivesse dividido aqui, ó, por 1, não é isso? 11 dividido por 1 não é 11? Então, aí eu faço só isso daqui, ó. Tará. Eu vou multiplicar esse 1 vezes isso daqui e vou multiplicar esse 11 vezes 9. Como eu tenho que colocar isso daqui antes da igualdade, eu já vou botar ele aqui do lado esquerdo da igualdade, tá bom? Então, temperatura em graus Fahrenheit menos 32 vezes 1 vai dar temperatura em graus Fahrenheit menos 32, porque qualquer coisa vezes 1 é qualquer coisa, tá bom? Então, tá aqui, ó, temperatura em graus Fahrenheit menos 32 vai ser igual a 11 vezes 9, vai dar 99. Vou subir aqui a folha. Pronto. Agora, nós vamos resolver isso daqui. Já tá aqui do lado esquerdo da igualdade, então eu vou apenas isolar ele. Como, tia? Passando esse 32 para o outro lado. Aí, lembra, se passar só um para o outro lado, ele tem que trocar de sinal, que estava menos, passa para lá, mais. Então, fica 99 mais 32. Isso daqui vai dar 9, 10, 13. Então, dá 131 graus Fahrenheit. Quer dizer que 55 graus Celsius equivale a 131 graus Fahrenheit. Agora, nós faremos um exemplo inverso, né? A gente transformou antes graus Celsius em graus Fahrenheit e agora nós vamos transformar graus Fahrenheit em graus Celsius. Vamos utilizar para isso a mesma fórmula, tá bom? Que aqui relaciona graus Celsius e graus Fahrenheit. Temperatura em graus Celsius sobre 5 é igual a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 sobre 9, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Como ele deu em graus Fahrenheit, eu vou substituir em graus Fahrenheit, tá bom? Temperatura em graus Celsius sobre 5, repete, coloca aqui, né? Substitui, fica 95 menos 32 sobre 9. Vamos responder primeiro essa subtração, tá bom? Temperatura em graus Celsius sobre 5, 95 menos 32 dá 63 sobre 9. Temperatura em graus Celsius sobre 5 é igual a 63 dividido por 9 dá 7, certo? Lembre-se, é como se tivesse sobre 1. Aí eu faço aqui, puxo o xizinho. 1 vezes temperatura em graus Celsius é temperatura em graus Celsius, certo? É igual a 5 vezes 7, 35. Tá aqui a resposta. Portanto, temperatura de 95 graus Fahrenheit é igual a 35 graus Celsius. Para finalizar, o último exemplo aqui é a transformação entre Kelvin e graus Fahrenheit. Lembrem-se, a fórmula que relaciona Fahrenheit e Kelvin é essa daqui, ó. Temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5 é igual a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 sobre 9. Deixa eu só colocar aqui que ficou faltando, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pegar essa mesma fórmula. Então, temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5 é igual a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 sobre 9. É a mesma fórmula lá daquela equação, tá bom? Agora, nós vamos substituir o Kelvin no Kelvin, tá bom? Então, vamos lá. 373 menos 273 sobre 5 é igual a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 sobre 9. Só repete, tá bom?
Então, vamos lá. Quanto é 373 menos 273? Ah, tia, é 100. 100 sobre 5 vai ser igual a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 sobre 9, tá bom? Então, vou puxar essa continha para cá. Aqui nós tínhamos 100 dividido por 5, que dá 20. 20 vai ser igual a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 sobre 9, tá bom? Lembrem-se, aqui é como se tivesse sobre 1, então eu puxo o xzinho. 1 vezes isso daqui vai dar isso daqui. Temperatura em graus Fahrenheit menos 32 vai ser igual a 20 vezes 9, que dá 180, tá bom? Então, temperatura em graus Fahrenheit, vou ter que isolar, não é isso? Então, para isolar, eu tenho que passar só esse menos 32 para o outro lado. Repito o que já estava lá, que era o 180, e como vou passar ele sozinho, eu tenho que passar ele com sinal trocado. Aqui era menos, passa mais. Fica 180 mais 32. Deixa eu ver aqui quanto é que fica. Ah, fica 8, 9, 10, 11. Temperatura em graus Fahrenheit vai dar igual a 212 graus Fahrenheit. Isso quer dizer, portanto, que 373 Kelvin equivalem a 212 graus Fahrenheit, certo? Espero que vocês tenham compreendido como que faz a conversão entre essas escalas. É pura e simples matemática. Basta você aprender as fórmulas de conversão, tá bom? Então, beijos e até a próxima videoaula.